Você já percebeu como existe uma pressa em ficar bem? Uma urgência quase que agressiva para pensar positivo, sorrir rápido e seguir em frente, mesmo quando algo dentro ainda dói. Vivemos em uma cultura que não tolera o desconforto, que chama repressão de equilíbrio e negação de espiritualidade. Mas e se o excesso de positividade não estivesse curando e sim afastando as pessoas da própria consciência? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Existe uma ideia muito difundida hoje, a de que pensar positivo resolve absolutamente tudo, que basta mudar o pensamento para que a vida se organize, a dor desapareça e os conflitos se dissolvam. E isso não é verdade. E mais do que isso, essa crença ela tem adoecido as pessoas. O pensamento positivo, quando imposto, ele não cura, ele abafa. Ele silencia emoções legítimas, experiências reais e também conflitos que precisam ser compreendidos e não negados. Sentir tristeza não é fracasso. Sentir raiva não é falta de evolução. Sentir medo não é fraqueza espiritual. O problema começa quando a pessoa aprende que não pode sentir, que deve substituir qualquer dessas emoções desconfortáveis por frases prontas, sorrisos forçados e afirmações muitas vezes vazias. Isso não é consciência, é repressão emocional disfarçada de espiritualidade. Uma mente verdadeiramente consciente observa o que surge. Ela não julga, não nega e não mascara. Ela investiga. Então, quando alguém insiste em pensar positivo diante de absolutamente tudo, perde então a capacidade de escuta interna, deixa de compreender os seus próprios sinais e aos poucos vai se afastando da realidade. A consciência não cresce com negação, ela cresce com lucidez. Lucidez é olhar para o que é, mesmo quando o que é dói, e sustentar a experiência sem fugir para discursos mais confortáveis. É entender que emoções são informações e não inimigas. E muitas pessoas hoje não estão em paz, estão em anestesia. Muitas pessoas hoje não estão em paz, estão anestesiadas. Elas confundem equilíbrio com ausência de conflito, quando, na verdade, apenas aprenderam a não olhar. O resultado disso, claro, é uma espiritualidade frágil que desmorona diante do primeiro abalo real da vida. Uma consciência que não sustenta perdas, frustrações ou até os limites. Pensar positivo não substitui compreender. Afirmar não substitui integrar. Sorrir não substitui estar presente. A verdadeira transformação começa quando a pessoa para de lutar contra o que sente e começa a entender o que sente. Consciência não é conforto. Consciência é clareza. E clareza muitas vezes é desconfortável. Mas o único caminho que não adoece é a alma. Mas é o único caminho que não adoece a alma. Talvez o caminho não seja pensar melhor, mas perceber melhor. Não trocar o que se sente por frases prontas, mas sustentar a experiência com presença e também honestidade. Se esse tema tocou você,
Não responda com concordância automática. Leve a pergunta para dentro. O que em mim está sendo negado em nome de estar bem? Se esse vídeo provocou uma reflexão, compartilhe com quem você sente que vive tentando sorrir à força e, se quiser, se puder, continuar aprofundando conversas que não anestesiam, mas despertam, permaneça por aqui comigo. A consciência não pede pressa, ela pede verdade. Tchau, tchau.